Olá, estamos aqui para falar de Majin Tab. Sim, depois de vários meses sem uma conversa, estou aqui para trazer sobre Majin Tab. Não é aleatório, mentira, é aleatório sim. Na verdade, eu já estava pensando em fazer essa conversa há muito tempo. Tanto é que eu já gravei ela uma vez, só que eu não gostei do resultado alguns meses atrás, e então só apaguei o arquivo e nunca aconteceu. Então vamos lá. Porque eu acho que dessa vez eu tô mais preparado para fazer essa conversa mais estruturada. Majin Tab, foi um anime do outono de 2020. E ele é baseado, ponto importante, ele é baseado em um mangá de 2016. Primeiro de tudo, sobre o que é Majin Tab. Majin Tab, o anime, a gente vai acompanhar a personagem Helena sobre o que é Majin Tab. Majin Tab ele vai ser uma história sobre essa jornada da Helena, o anime. Ele vai ser sobre a jornada da Helena, sobre ela saindo da casa dos pais e virando bruxa e começando a viajar e fazendo vários encontros em lugares diferentes. Apesar da história em vários pontos ela tentar dar um tom de sequencialidade nela, ela é uma história episódica. É importante pontuar isso aqui. O anime é muito bonito, tipo assim, é extremamente bonito e uma beleza que combina, que consegue ressaltar aquele mundo mágico, que é uma fantasia, né? Ele consegue ressaltar bastante a beleza, o ar mágico, esse high fantasy que, né, a Jonathan Tab é. E o principal ponto em que traz essa conversa é que Majin Tab teve um início. Majin Tab teve um início, um primeiro episódio muito bom, em que a Helena, ela, por ser prodígio e tal, ela tá tendo dificuldades de encontrar uma tutora. E no que ela tem dificuldade, ela encontra um tutor e tal. Tem toda aquela questão do primeiro episódio. Você já assistiu, tá que você já assistiu. Eu acho. Ela acaba encontrando uma pessoa que aí dá a orientação pra ela, fala assim, tá, e ela aprende a mensagem mestra. Aí tá, pronto, agora eu posso começar a minha jornada. Eu acho que todo mundo que já tentou, já buscou um pouco sobre escrita de histórias ou coisa do tipo, já ouviu falar de Jornada do Herói. Mas, meu Deus, vai falar de Jornada do Herói. Calma, gente, tem um ponto aqui. Já ouviu falar de Jornada do Herói. Jornada do Herói é basicamente uma conversa sobre um ciclo, não exatamente uma sequência de passos, mas uma espécie de acontecimentos genéricos que moldam o nosso imaginário de história. E dentre deles, tipo assim, tá um bom resumo, a gente teria uma parte onde o nosso herói está no seu mundo comum e ele parte para sua jornada, onde ele aprende coisas, então ele acha seu lugar de conforto. Tipo assim, existe esse arco de história. O personagem ele tá no seu mundo comum, vai pra aventura, tem a aventura, volta ou vai para algum lugar onde ele pode descansar. Agora que ele se completou como um herói. Majin Tab, o anime de Majin Tab, ele apresenta essa perspectiva no primeiro episódio. A gente tem a Helena, ela saindo desse mundo comum, em que ela é só uma garota para ela virar bruxa vagante. Só que, como eu disse, ele tem essa execução muito boa desse primeiro episódio, em que a gente tem essa primeira parte. Só que o meio causa muito. Eu vi muito, tipo assim, eu gostei de Majin Tab só pra o anime. Mas eu vi muita reclamação, tipo assim, muita questionamento sobre Majin. E é justificado quando você olha dessa perspectiva. Porque a Meiuca de Majin Tab, ele não vai apresentar evolução da personagem. A Helena que sai do primeiro episódio, ela é a mesma Helena do episódio 12, do último episódio. A personagem ela não muda, ela não evolui.
E isso da perspectiva que eu tinha trago de uma jornada do herói, em que o herói ele sai do seu mundo comum, vai pra aventura, onde ele se desenvolve, então, e ele finalmente chega no final com o retorno e tal, que poderia ser basicamente interpretado também como o aprendizado de alguma mensagem relevante. Isso não acontece no anime, em nenhum momento. Não existe um arco em que você fala assim, opa, a Helena, ela concluiu um arco que ela aprendeu alguma coisa que ela vai levar para os próximos episódios. Não, isso não acontece. Em nenhum momento a Helena do próximo episódio é muito diferente da Helena do episódio anterior. Ela, no geral, ela segue uma mesma linha. Uma bruxa narcisista que gosta de dinheiro e só quer andar por aí sem compromisso. E isso dá uma sensação de você, que às vezes você, dependendo de como você tá assistindo acompanhando essa série, você fala assim, por que eu tô assistindo isso aqui? Tipo, eu não tô vendo nada aqui. Essa garota, ela... Eu vejo histórias pra ver acontecimentos, evoluções. E principalmente quando a gente tem uma história como uma Jojo Tab-Tab, em que a gente não tem apego a personagens exatamente, a gente muda de cenário, a beleza ali fica no cenário, e tendo em comum entre esse cenário só a mesma protagonista, a gente esperava que a evolução dessa história se desse através da evolução da protagonista, ela aprendendo com os lugares onde ela vai, em vez de ser o que ela é. Uma garota é simplesmente uma observadora que vai, chega, vê e vai embora. Com uma absorção pequena, quase nula de fatores. Ela é basicamente um nômade digital. Isso dá um sentimento de falta de sentido. Porque o único elemento que você pode usar para verificar a evolução da história, que é a protagonista, ela não evolui. E esse é um ponto que causa estranhamento no anime. Só que, como eu tinha dito, eu fiz aquele apontamento. Mas o Tab-Tab é baseado em uma novela. Aí você fala, meu Deus, ele vai justificar o anime com a novela. Não, eu não vou justificar o anime com a novela. Eles são obras diferentes. O anime é uma adaptação e, por ser uma adaptação, ela é uma obra própria. Ela imprime uma identidade própria do diretor que a fez, o roteirista e tal, de toda uma equipe. Então, o anime é uma obra própria, mas eu trago a novela aqui porque, obviamente, apesar dela ser o anime ser um trabalho próprio, ele é baseado em algo. E eu queria trazer aqui que esse estranhamento que existe no anime não existe na novel. Eu falei de uma suposta proposta do anime, e ela é completamente divergente da proposta da novel. São duas histórias que se divergem até na sua proposta. E talvez pequenas alterações, uma pequena alteração que foi feita no anime causou esse estranhamento e essa divergência tão grande da proposta. Primeiro de tudo, lembra que eu tinha dito? Uma história, ela... Nesse macro do herói, a gente tem esse saída do mundo comum, ida pra aventura, onde o personagem aprende coisas e então ele retorna. O anime, ele cria essa expectativa pra gente do retorno, do momento em que a Helena aprende coisas e ela aprende coisas e ela evolui, ela tem só arcos concluídos. Tal como, por exemplo, em Bookworm, porque lembra, até na regra do meu canal, eu vou falar de Bookworm sempre que é o espaço. No primeiro volume da parte 2, o Lutz, ele entra naquele conflito com o pai dele, em que o pai dele tem um problema de comunicação entre eles e tal, e a Mine causa todo um problema porque ela faz pressuposições do que poderia ser, e o Ferdinand ensina a Mine durante aquele momento, em que tipo assim, garota, não tire conclusões por si, ouve as duas partes sem interferência uma da outra, e tenta extrair desse depoimento de ambas as partes, sem interferência uma da outra, uma conclusão própria, talvez que pode não ser a verdade, mas vai se aproximar ao máximo da verdade comum ali. O Ferdinand ensina isso, e isso a Mine aplica toda hora. Sempre que a Mine ela tem que resolver um conflito entre personagens, tipo, cara, esse é um puta de um exemplo de como a Mine ela evolui. Por exemplo,
tem uma aplicação disso, é quando rola o problema com o Trollgot. Tipo, o Hatmute, ele chega lá assim, pois é, mano, esse cara aqui, ó, diz que não gosta de você e tal, ele te despreza e tal. Aí, e ele só tava aqui com você por causa que ele tava interessado nisso. Aí os atendentes todos, joga ele na fogueira. Aí eu, tá, vamos conversar. Vamos conversar antes de eu tirar conclusões aqui, começar a te odiar, ou qualquer coisa do tipo. Vamos conversar. Todo mundo aqui sai da sala, eu quero ficar só com ele, aí a gente conversa. Eu quero ouvir só a parte dele, do porquê ele tem esses pensamentos. Aí a mãe escuta o cara e fala assim, tá, não, tá, tipo, eu entendo, tá, a parte dele desprezar a mãe pra ela ser fraca, mas o ponto é, ela escuta ele e fala assim, tá, eu entendo basicamente o porquê dele ter feito isso, o porquê dessas perspectivas dele. É claro que quando o cara começou a falar do Damuel, aí ferrou pra ele, mas mas a mãe, ela aplica esse conceito, tipo assim, gente, eu primeiro vou escutar, depois tirar conclusões. Existe uma evolução. Voltando a Majuro no Tabi-Tabi, Majuro no Tabi-Tabi, a gente nunca é entregado essa conclusão. O momento em que a Helena fala assim, cara, eu deveria repensar esse padrão de ação meu aqui, e você fica sempre esperando esse momento em que ela vai aprender, ela vai crescer. Só que isso nunca acontece. E isso é uma perspectiva. Aí eu trouxe essa parada de arco de personagem, porque essa perspectiva é muito implantada no anime. Eu acho que essa é a principal grande diferença que existe entre o anime. O anime, ele vai pegar a novel e ele vai mudar. Ele vai fazer praticamente nenhuma mudança. Em alguns pontos vai até melhorar. Só que uma mudança que ele faz, eu acho que cria essa perspectiva da gente de sempre ficar assim, e o resto? E a minha conclusão, que é a perspectiva que o anime, ele troca a sequência de histórias. O anime, ele não se compromete, ele pega a novel e não segue ela à risca, tipo, a sequência dos fatos. Isso é um ponto que eu vou trazer daqui a pouco. Ela não traz a sequência dos acontecimentos como a nova. Tipo assim, a sequência das histórias. Até porque, como eu disse, cada capítulo na novel é também muito isolado. É um capítulo bem solto. Tipo, é só aquela historinha e pronto. Então o anime, ele, por exemplo, eu não tenho certeza porque eu não li até o volume 3, mas disseram que, por exemplo, aquele primeiro episódio do anime, na novel, esse capítulo correspondente a esse primeiro episódio do anime tá no volume 3 da novel. Ou seja, eles trouxeram isso de lá e colocaram aqui. E eles pularam várias histórias do primeiro volume. Eu não cheguei a ler o primeiro volume inteiro. Eu tava com... Eu tive que dar uma soltada nele. Mas o ponto é, houve uma alteração forte de sequências na história. Justamente, e essa alteração, essa pequena diferença, essa alteração das sequências que rola, ela cria essa confusão que acontece no anime. Aí você fala, como assim? Tipo, eles mudaram a sequência. E o meu problema com a falta de evolução da personagem é porque eles mudaram a sequência. Tipo, isso não altera o fato dela não evoluir, ela não tirar conclusões como personagem, ela não mudar. Aí que entra o ponto. Você pode ver de uma perspectiva que, tipo assim, você cobra uma evolução dela, você cobra uma conclusão, de cada episódio como um aprendizado, porque você vê a Helena muito como uma personagem, tipo assim, como uma personagem com um arco a ser feito, com um arco que precisa ser desenvolvido. E esse que é o ponto. Quando eu digo aqui que eles pegam e alteram a sequência das histórias da novel, quando eles trazem esse primeiro episódio do anime, sendo esse início da jornada da Helena, que deveria estar lá pra frente, tipo assim, totalmente solto no meio da novel, no terceiro volume, e eles trazem isso pra primeiro episódio, isso cria aquela imagem pra gente, tipo assim, ok, esse primeiro episódio é ela no mundo comum, nesse mundo habitual. E o final da história, e o final desse capítulo, do primeiro episódio, é quando ela sai pra aventura, que é os episódios seguintes. Só que, cadê minha conclusão? Você percebeu? Essa alteração que eles fazem na sequência da história cria um arco pra Helena.
Cria um arco pra personagem que você tá esperando, tipo assim, onde é que ela vai concluir? Tipo, ela já teve o início, o meio, cadê meu fim? Cadê a minha conclusão? Essa arrumada que eles dão na história causa esse sentimento de... causa essa perspectiva errada. Como eu disse, a novel, ela é basicamente... não é uma história sobre a Helena. A Helena, ela não é exatamente uma personagem, ela é basicamente uma observadora da história. Ela não é uma personagem que tem um arco, ela tá ali só pra vivenciar aquela história, aquele conto isolado. Ela não possui um arco, porque ela não chega a ser um personagem que precisa, que aprende, que conclui coisas, porque ela é só basicamente uma entidade que viaja entre planos de pequenos contos. Tanto que você pode ver esse tipo de esses arcos, você pode detectar um nível de arco de personagem nos personagens com o qual a Helena tem contato, mas não necessariamente com a Helena. E, tipo, você tem isso em vista, e esse sentimento é causado justamente por essa mudança. Tipo assim, o primeiro episódio do anime deveria ter sido só um momento qualquer da história. Uma história qualquer, não uma história de início. Quando você põe isso em perspectiva, você consegue mais ou menos pegar do... A Helena parece ser uma personagem tão... às vezes vazia, tão... apesar de ter essa camada de personalidade dela, ela tem essa personalidade dela... meio narcisista, meio... é isso, é só uma camada, mas ela não necessariamente funciona como uma personagem dentro da história. Ela funciona como uma observadora. Ela é muito semelhante ao protagonista observador de jogos como Pokémon. Protagonistas silenciosos, um protagonista que não tem exatamente uma grande personalidade, ele não tem uma exata personalidade, ele vai ser uma casca com uma personalidade padrão, mas ok, o ponto de Majin Tabi é que, tipo assim, é a história pela história, é o conto pelo conto. A nova de Majin Tabi, ela não é uma história sobre a Helena, ela é um livro de contos, em que tem a personagem Helena como observadora. Então, eu acho que é isso, tipo... é mais ou menos isso que eu queria falar sobre Majin Tabi. Eu acho que eu consegui falar alguma coisa mais estruturada dessa vez. Porque eu já era... tá. Então, falou. Pra quem tem interesse, pra quem quer saber, quem tá esperando, provavelmente nos próximos dias vai sair o... Vou soltar o resumo do volume 8 da parte 4 de Book... é 9 da parte 4 de Bookworm, que, cara, pesado. Fortes emoções nesse volume. E, pra quem tá em aguardança, quem ainda não esqueceu, vai sair o vídeo de Monogatari da parte da Nadeko ainda. Até mês que vem você fala, mas já faz 6 meses que você não posta. Aí eu te falo, eu esqueci, é que eu não tenho muita vontade de dar Nadeko. Mas vai lá, e agora eu realmente tô editando, que tipo assim, teve um maluco que me perguntou uns tempos até assim, e aí, vai continuar? Não, aí eu pensei, não, eu vou continuar até 2 semanas, o negócio. Aí passou um mês e eu não comecei. Mas eu já comecei. Agora sim, eu comecei de verdade, já editei... eu não vou falar tempo de vídeo, mas eu já editei 15% do vídeo. Eu editei 15% do vídeo e ainda tô testando umas coisas nele. De tipo assim, eu tô tentando encontrar um jeito de editar esse Monogatari. Você vê os resumos de Monogatari, você vê que, tipo assim, existe mais ou menos um tipo de edição para cada vídeo, e é porque eu ainda tô testando exatamente. Por exemplo, eu vou tentar fazer mais um estilo. Eu tô tentando. O que eu mais gostei, o vídeo que eu mais gostei até o momento, eu acho que foi o da Senjo Gahara. Então, eu acho que eu vou tentar fazer uma edição mais como o da Senjo Gahara, que foi o que eu mais gostei, e menos como o da Kambaru. O da Kambaru, que não foi o que eu menos gostei, longe de ser o que eu menos gostei, olhando hoje, principalmente olhando naqueles primeiros que eu fiz, mas menos daquele tipo. Eu tento fazer um mix tô tentando fazer um mix entre os dois. Então,
Só aguardar aí que vai sair ainda o vídeo de Monogatari.